Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante e bem complexo: a fragmentação do cristianismo. Não teme tanto, né? Sim, começou como uma fé que a gente descreve como unificada, mas hoje, nossa, são milhares de denominações. Como é que a gente chegou aqui? Pois é. Vamos tentar entender essa história toda olhando para o material que a gente pesquisou, né? Focar nos momentos-chave, nas razões por trás das divisões. A missão é meio que desempacotar isso. Sim. E acho que para entender essa diversidade toda, a gente precisa focar nos fatores que o material destaca, né? Os históricos, os teológicos, os sociais. Certo. É importante ver não só os eventos grandes, tipo as datas, mas as motivações por trás, sabe? Disputa de poder, um jeito diferente de ler a doutrina e como isso ainda bate na gente hoje. Com certeza. E as fontes lembram de uns marcos importantes, lá nos primeiros séculos, né? Tinha perseguição, tinha debate interno rolando, mas ainda existia uma identidade comum, assim. Uma unidade inicial, apesar de tudo. Isso. Aí em 325 depois de Cristo vem o Concílio de Nicéia. Foi uma tentativa forte de padronizar as coisas, né? Exato. Para definir o que seria a ortodoxia, o certo, e separar do que eles viam como heresia. E essa busca por unidade já mostrava que tinha tensão ali, né? Já mostrava. E um ponto de virada claro mesmo foi em 1054, o Grande Cisma. Ah, sim. Roma e Constantinopla. Isso. E o interessante ali é como a briga política, eclesiástica, entre Roma e Constantinopla se misturou com as diferenças de teologia, de liturgia. E aí, pá, separou. Catolicismo romano de um lado, ortodoxia oriental do outro. Exatamente. Uma divisão que dura até hoje. E avançando mais, a gente chega em 1517, Reforma Protestante. Lutero. Figura central, né? Martinho Lutero desafiando a autoridade de Roma. Principalmente a questão das indulgências, que era muito forte na época. E isso não criou só o luteranismo, abriu a porta para um monte de coisa, né? Abriu total. Veio o calvinismo, o anglicanismo e depois muitos outros. Foi um efeito dominó, assim. É impressionante ver como teologia e política andaram juntas nesse período. Totalmente. A reforma não era só sobre a salvação pela fé. Mexeu fundo na estrutura de poder da Igreja Romana. E depois vieram outros debates, né? Tipo Calvino e Armínio. Sim, predestinação versus livre-arbítrio. Essas discussões teológicas não ficaram só no papel, sabe? Viraram um motivo para formar novos grupos, cada um com a sua interpretação. E essa tendência de se dividindo, ramificando, continuou, né? Continuou forte. No século XX, por exemplo, surge o pentecostalismo. Aquela ênfase nos dons espirituais, né? Fogo de espírito, línguas estranhas. Isso. E depois, lá pelos anos 70, 80, 90, o neopentecostalismo, que muitas vezes está ligado à teologia da prosperidade. Aquela ideia de que a bênção de Deus também é material, financeira. Exatamente. E usam muito marketing moderno, comunicação. Esses movimentos mudaram muito o cenário religioso, especialmente aqui no Brasil, né? Com igrejas enormes surgindo. E hoje em dia, o material que a gente viu aponta umas razões bem atuais para essa multiplicação não parar, principalmente entre os evangélicos. Falam até em mercado religioso. O que seria isso? Olha, basicamente o que as fontes sugerem é o seguinte: tem essa busca por autonomia dos líderes, sabe? Uhum. Cada um quer ter seu espaço, seu ministério. Isso. E aí junta com uma certa flexibilidade na doutrina. Se o pessoal discorda de algo, às vezes é mais fácil rachar e criar algo novo. Entendi. O carisma do líder conta muito. Vira a minha visão, o meu chamado. E tem também a adaptação à cultura, né? As demandas das pessoas. Quase como se a igreja virasse um produto adaptável. Tipo um serviço customizado? Meio isso. E um ponto-chave que as fontes levantam é que falta uma autoridade central forte, unificadora, como no catolicismo, por exemplo. Ah, claro. Isso facilita muito, estruturalmente falando, para um grupo sair e formar outra denominação. Às vezes, a doutrina é quase igual à de outras, mas muda o nome, o líder, uma ênfase aqui ou ali, daí a comparação que fazem com franquia,
sabe? Entendi. E o material faz um contraste bem forte, né? Entre o que descrevem como a igreja primitiva e esse sistema religioso atual. Faz um paralelo direto. De um lado, falam da unidade lá no começo, uso do caminho, a simplicidade, né? É. Reunião em casa. Atos dos Apóstolos descreve isso, né? Isso. Liderança servidora, compartilhada, comunhão real, cuidado uns com os outros. O foco era no evangelho. E do outro lado, o material descreve uma tendência atual em muitas igrejas que é marcada pela divisão, pela estrutura grande, né? CNPJ, marketing. Lideranças centralizadoras, às vezes comparadas a CEOs espirituais. Exato. Um foco grande em templos enormes, eventos que parecem shows e, em alguns casos, uma teologia que parece mais superficial ou focada em resultado aqui na Terra mesmo. E as fontes atribuem isso a quê? Ego, interesses da instituição. É o que eles sugerem. A síntese que o material oferece é essa. Um corpo vivo, lá no início, versus um sistema de negócios, em muitas partes hoje. É uma análise bem direta, né? E eles até usam versículos da Bíblia para reforçar o ponto. Usam. Citam Mateus falando de ensinar mandamentos de homens e Atos sobre lobos vorazes que surgiriam. Interpretam como alertas que já estavam lá, sabe? Sobre esses possíveis desvios. Entendi. A perspectiva do material é essa. Houve uma mudança grande, daquele jeito mais orgânico, relacional, para algo mais estruturado, institucional. E, em alguns casos, até comercial. Claro que essa não é a única visão, mas é o ponto central das fontes que a gente analisou aqui. Então, resumindo nossa conversa, a gente viu um caminho longo, né? Saiu de uma unidade lá no começo, passou por divisões históricas gigantes, a reforma, Marcos importantíssimos. e chegou nessa multiplicação de hoje que mistura, segundo o material, teologia, poder e até essa dinâmica de mercado. Fica clara a tensão que as fontes mostram entre aquele ideal da igreja primitiva e o cenário atual. Fica assim. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Que o próprio material sugere com esse contraste todo. Qual seria... Pensando nessa diferença entre o modelo da igreja primitiva, que era mais relacional, comunitário, e essas tendências de hoje mais institucionais de mercado, o que, na prática hoje, poderia diferenciar um corpo vivo de um sistema religioso? O que iria além do nome na placa da igreja ou da estrutura formal? Boa pergunta. É uma reflexão, né? Que as fontes acabam provocando na gente, algo para se pensar.